Este programa é patrocinado pelos amigos e os parceiros do Ministério Joyce Meyer. Deus irá mostrar-lhe coisas que são possibilidades para você. Mas quando você ler a palavra, tem que entender que isto é para você. Não apenas para aquele grupo especial de algumas pessoas especiais, mas cada promessa na palavra é para você. Todas para você. Deus quer abençoar você. Deus quer promover você. Deus quer levantá-lo. Deus quer usar você. Deus quer curar você. Amém? Deuteronômio capítulo 1, verso 20. E então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Isto é Moisés dizendo: eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, tome posse dela. Como te falou o Senhor teu Deus aos teus pais, não temas e não te assustes. Então vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei de vós 12 homens, um de cada tribo. São os 12 espiões que foram para verificar a terra prometida. E com certeza o versículo 25 diz: e tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram e nos informaram dizendo: boa é a terra que o Senhor Deus nos dá. Veja o versículo 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor. Agora eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas depois eles decidiram: agora nós vamos subir. E Deus disse: não tentem entrar agora, porque agora eu não estou com vocês. Vocês deveriam ter ido quando eu mandei. Então eles estavam na fronteira da terra prometida, quando Deus lhes disse: agora é a hora de entrar e possuir a terra. E eles não quiseram entrar, se rebelaram contra o Senhor, e eles perambularam por mais 38 anos no deserto, e muitos deles morreram. Agora eu quero ensinar-lhes uma pequena lição. Quando Deus lhe diz para lidar com alguma coisa, quando Deus lhe diz que é hora de lidar com algo, então há uma unção para lidar com isso. E você não pode deixar para a hora que achar mais conveniente, ou o momento que acha que é mais fácil, ou o momento em que você sentir que está pronto, porque você pode decidir: eu estou cansado de deixar isso de lado, eu acho que vou lidar com isso agora. Você pode achar que Deus não tinha aquela unção sobre você naquele momento. Temos que aprender que quando Deus toca as coisas em nossas vidas, temos de levar isso muito a sério. Se você sabe que Deus está lidando com você sobre uma atitude, então lide com ela. Se você sabe que Deus está lidando sobre a falta de perdão, então lide com isso. Não dê alguma desculpa para não perdoar as pessoas. Eu vou te dizer o que é difícil: odiar as pessoas. Isso é muito mais difícil do que perdoar as pessoas. O perdão é fácil em comparação ao ódio, a amargura, o ressentimento e estar cheio de veneno o tempo inteiro. Se Deus está tratando com você sobre um hábito que você tem, que é um hábito destrutivo, se Deus está colocando o seu dedo sobre isso, então você não tem que pensar que não pode fazê-lo, porque Deus nunca vai tratar com você sobre algo sem dar-lhe a capacidade de ir pelo caminho da vitória. Mas você tem que acreditar. Eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos, e quando eu fui embora de casa, pensei que estava longe do problema. Mal sabia eu que eu tinha o problema comigo gravado em minha alma. Ele estava na minha mente, nas emoções, na minha vontade. Isto afetou todos os relacionamentos: meu relacionamento com Deus, meu relacionamento comigo mesma, meu relacionamento com outras pessoas. Seus segredos o adoecem. E quando Deus começa a dizer que é hora de lidar com as coisas, então é hora de lidar com elas. Bem, meu primeiro casamento foi um pesadelo. Me casei com um cara que tinha tantos problemas ou mais do que eu. Ele saiu com outras mulheres, era um ladrão, trapaceiro, e então aquilo nunca funcionou. Depois de 5 anos de casada, eu tive um filho e finalmente acabei me divorciando. Ele foi para a prisão. Me encontrei com Dave, que era nascido de novo, um jovem luterano, cheio do Espírito Santo.
Ele desejava uma esposa, orava por uma e estava saindo com 3 mulheres. Ele estava tentando observar a terra para possuí-la. E ele podia vê-la com os olhos da fé. E ele estava indo tomar posse dela, né, gente? Então, ele sabia que nenhuma das 3 era a mulher ideal. Então ele me viu lavando o carro da minha mãe fora da minha casa. Achou-me bonita, eu estava de shorts, meu cabelo preso no alto da cabeça, provavelmente fumando meu cigarro e bebendo a minha cerveja. E então, ele disse: ei, você lava o meu carro quando terminar de lavar esse? Eu disse: se você quiser carro lavado, lava você mesmo, cara. Ele disse que a coisa que veio ao seu coração foi: esta é a garota da minha vida. Agora, obviamente, ou ele estava demente, ou estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Dave e eu saímos 5 vezes apenas e nos casamos. E ele se moveu rapidamente antes de descobrir o que ele estava levando. E então, nós nos casamos e cerca de 3 semanas mais tarde, Dave olhou para mim e disse: o que é de errado com você? Veja, eu não sabia que eu tinha um problema. Eu pensava que todo mundo era o problema. Eu não sabia que eu era o problema. Talvez seja isso o seu problema, você não sabe que você é o problema. Vejo você assistindo pela TV aí, eu disse que talvez esse seja o seu problema, você não sabe que você é o problema. Você pensou que estava falando para essas pessoas lindas aqui somente? Na verdade, estou falando com você, tudo que está sendo feito aqui é para você. Te peguei, hein? Você não pode sentar aí na sua cama, pegar o controle em sua mão e tentar mudar de canal, porque eu estou lá no outro canal. Você não vai conseguir fugir de mim. Toda manhã, quando ligar a TV, eu estarei lá. E então, eu não sabia que eu tinha todos esses problemas. Dave e eu íamos à igreja, sabe? Ele amava a Deus, eu amava a Deus, eu acreditava em Jesus, eu nasci de novo, mas eu não estava lidando com meus problemas. Uma noite, Dave e eu fomos a um culto e havia uma mulher lá dando testemunho de que havia sido abusada sexualmente pelo seu pai. Sua história era tão estreitamente ligada à minha que foi assustador. Ela lidou com os problemas de uma maneira diferente da minha. Ela se tornou uma prostituta, se envolveu com confusões. Em seguida, ela conheceu um homem temente a Deus e falou como Deus tratou com ela e ela havia sido curada. Ela tinha escrito um livro. E então, Dave me deu o livro. Até então, ele não sabia que eu tinha sido abusada. Então, eu contei para ele o que havia acontecido e ele me deu o livro. E na manhã seguinte, eu abri o livro e eu comecei a ler a história dela e ela explicou as coisas que seu pai tinha feito para ela e eram exatamente como meu pai tinha feito comigo. E eu sentia a dor surgindo da minha alma. Porque, veja, eu tinha todas as mazelas trancadas, as portas fechadas e eu não lidava com elas. E eu joguei o livro pela sala no chão. Eu disse: eu não vou ler este livro. E eu ouvi o Espírito Santo dizer, tão docemente, mas tão fortemente: é o tempo. Está na hora. E talvez Deus fale para alguns de vocês esta noite, ou alguns de vocês assistindo pela TV, ou ouvindo pelo CD mais tarde. É o tempo. É hora de parar de andar ao redor da mesma montanha, culpando alguém por todos os seus problemas, olhando para trás para o passado sem nenhuma visão positiva para o futuro. Deixe-me dizer outra vez que não importa o que aconteceu com você no seu passado, não importa o que está acontecendo em sua vida agora, isto não tem o poder de impedi-lo de ter uma grande vida se você tiver uma visão positiva para o seu futuro. A segunda mentalidade errada que eles tinham, que eu gostaria de tratar aqui hoje, é: alguém precisa fazer isto para mim. Hoje nós chamamos isto de mentalidade acomodada. Alguém precisa cuidar dessa bagunça que eu fiz. Alguém precisa fazer alguma coisa, não eu. Outra pessoa. Isto é chamado de irresponsabilidade. Nós temos uma bagunça assim em nosso mundo de hoje.
É hora de assumir a responsabilidade. Você diz, bem, o que aconteceu comigo não foi minha culpa. Não, não foi o que me aconteceu, não foi minha culpa, mas o que eu faço a respeito é minha responsabilidade. E o que você faz sobre isso é de sua responsabilidade. Vamos lá, gente. Não foi minha culpa que meu pai abusou de mim sexualmente? Isso não foi culpa minha. Isso não foi de minha responsabilidade, mas foi minha responsabilidade tomar posse daquela palavra que Deus me deu, que eu acreditava, e parar de choramingar e sentir pena de mim e olhar para o passado e ter uma atitude ruim. Essa foi a minha responsabilidade. Não era algo que eu pudesse sentar e esperar que alguém pudesse fazer algo por mim. Eu precisava começar a obedecer a Deus e fazer o que Ele queria que eu fizesse. Em Mateus 20:16 diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Acredito que muitas pessoas são chamadas a fazer coisas grandes, incríveis. Eu realmente acho que o mundo devia se surpreender com os cristãos. Eu acho que deveríamos ser heróis do mundo. As pessoas precisam de heróis, elas precisam de alguém para respeitar, elas precisam de alguém para admirar, alguém para apontá-las na direção certa. Toda criança ama brincar de super-herói. Meus 2 netos menores têm todos os trajes de super-heróis que você puder imaginar. Agora até eu tenho um para brincar com eles de super-herói. Eu tenho minha própria capa de super-herói, tenho um grande J na parte de trás com um raio. Provavelmente, se dermos ao mundo um exemplo de Jesus, eles serão encorajados e terão esperança. Muitos são chamados, poucos escolhidos, muitos são chamados a fazer grandes coisas, mas poucos fazem, poucos vão assumir a responsabilidade da chamada. Não termina com a chamada, é aí que o trabalho começa. Primeiro vem a chamada, em seguida vem o trabalho, em seguida vem o sacrifício, depois vem o nunca desistir, em seguida vem o ir até o fim. Muitos são chamados a fazer grandes coisas, mas nós temos uma mentalidade errada sobre o que Deus nos pede para fazer. Todo mundo tem igualdade de oportunidades. Todo mundo tem todo o poder de Deus disponível para eles, mas nem todo mundo está disposto a fazer a sua parte. Uma das coisas que não podemos delegar, e eu sou uma grande delegante, mas você não pode delegar a responsabilidade pessoal. Amém? Agora em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 3, você vai encontrar um monte de coisas. A maioria dessas coisas que eu estou falando a respeito, você vai encontrar neste livro. Este é o capítulo 17, mentalidade de deserto, número 10. Alguém faça isso por mim, eu não quero assumir responsabilidade. Em Josué capítulo 1, versos de 1 a 3, vemos que a Bíblia diz, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor apareceu a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. E bem, isto é uma declaração muito interessante, porque se você sabe o que se passou antes disso, porque Deus diria que Moisés estava morto, Josué sabia que Moisés estava morto, eles já tinham estado de luto por ele por 30 dias. Então, por que chegar e dizer Moisés está morto? Porque havia algo inferido na afirmação que não está esclarecido na página que foi impressa, e o que foi inferido foi que agora é hora de você tomar nova responsabilidade. Porque veja, Moisés fez tudo para os israelitas e até mesmo fez o seu arrependimento. Eles nem sequer se arrependeram dos pecados. Quando eles eram estúpidos e pecavam, Moisés ficava com o rosto em terra e implorava a Deus para não matá-los. E eu acho que nós precisamos perceber, nesta noite, que alguns dos caminhos pelos quais nós andávamos antes estão mortos. E este é um novo dia.
E Deus está dizendo, agora é hora de lidar com essas coisas. Agora é a hora de ir para um novo nível de responsabilidade. Agora é a hora de parar de adiar as coisas para o momento em que achamos mais conveniente. Agora é a hora. Amém? Quantos de vocês não querem andar ao redor da mesma montanha estúpida mais uma vez? Tudo bem, se você não quer andar em volta dela, só há uma coisa a fazer, você tem que passar. A única maneira é passando. Ouviu-me? A única maneira de sair é passando. Moisés está morto. Agora levanta-te. Significa levanta-te e vá em frente. Levanta depois, toma o seu lugar, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos israelitas. Eu amo, eu adoro esse. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como herança eterna a vocês, hoje. Uau! Alguém compreende o que isto está dizendo? Há tanto ainda à nossa frente, da nossa vida, que nós temos que ver com os olhos da fé, mas não podemos possuí-lo apenas ficando de pé na fronteira da terra prometida e gemendo e lamentando sobre o quão difícil é. Deus já pagou por isso, com o sangue do seu filho. Isto foi comprado para nós. Agora ele disse, entre e tome posse. Todo lugar em que a planta do vosso pé pisar, eu já vos tenho dado como herança eterna hoje. Amém? Eu não posso apenas ficar aqui e dizer, alguém aí faça isso por mim? Não posso simplesmente orar a respeito? Oh, meus queridos, precisamos orar. Mas acontece que quando oramos, Deus vai nos mostrar algo para fazer. Eu vou repetir. Às vezes, quando você ora, Deus vai mostrar-lhe algo para fazer. Então oramos novamente, esperando que nós cheguemos a outra seleção. Bem, Deus, o que aconteceu com a minha alegria, Deus? Eu não sei porque eu estou tão infeliz. E então, de repente, você se lembra de que você realmente tratou alguém mal. E é Deus dizendo, agora você precisa ir e pedir perdão, você precisa ir e se humilhar e dizer que estava errado. Quando você ora, Deus mostra-lhe as coisas. A Bíblia diz, olhe para a formiga. Não tendo nenhum chefe, nem superintendente, elas ainda trabalham duro e fazem o que é certo. Eu amo as pessoas que fazem o que é certo sem que ninguém as faça fazer o que é certo. Você pode gerenciar a si mesmo? Você é um autogerenciador? Você é alguém que só faz o que é certo quando alguém está olhando? Ou você só faz o que é certo e o que é preciso quando alguém está vendo? Eu tinha um irmão assim, eu digo que tinha porque ele já não está conosco. 10 anos mais jovem do que eu e meu único irmão. No início de sua vida, por causa de um monte de coisas que nós tivemos passando, ele se juntou aos fuzileiros navais aos 17 anos e foi para a guerra no Vietnã, ficou viciado em drogas e... Ele nunca conseguiu fazer as coisas certas em sua vida. Tentamos ajudá-lo e até mesmo viveu com Dave e eu por um longo tempo, e enquanto eu o levasse ao trabalho, ele iria para o trabalho. Enquanto eu dissesse a ele o que fazer, ele faria. Se estudássemos a Bíblia com ele, ele estudaria. Mas quando ficava sozinho, não conseguia gerenciar a si mesmo, ele ia direto de volta para onde estava. E muito infelizmente, meu irmão, que poderia ser parte disso, viajou o mundo todo, ajudou as pessoas ao redor do globo e acabou morrendo em um prédio abandonado em Los Angeles, há cerca de 3 anos atrás, bem perto do Natal. Não importa quem sua família seja, só porque sua irmã era uma pregadora de televisão e uma evangelista e ajudava as pessoas em todo o mundo, isso não contou para ele. Ele teve que ter a sua responsabilidade. Você não pode sobreviver por fé de segunda mão, não importa em quem sua mãe acredita, você tem que decidir em quem acreditar. Amém?
Ninguém pode fazer isso por você. É hora de você aprumar-se e levantar-se e dizer: eu vou possuir a terra que Jesus morreu para me dar. Se alguém pode ter o que Jesus morreu para dar, eu vou ter o que Jesus morreu para dar-me. Há tantas coisas maravilhosas na palavra de Deus que nos ensinam o que Deus quer que tenhamos. E você não pode ter uma atitude de alguém que precisa fazer tudo para você. As pessoas mais felizes são as pessoas mais ativas do mundo. Honesta e verdadeiramente. Não sei que problemas tenho, não tenho tempo para pensar a respeito. Se eu quisesse sentar e descobrir isso, eu provavelmente poderia ter uma lista de pelo menos 10, mas eu não tenho tempo para isso. Deus diz que vai cuidar de tudo, por isso oramos e jogamos nossas preocupações sobre Ele. Então nós ajudamos as outras pessoas e de uma forma ou de outra tudo funciona no final. E sabe o que é incrível para mim? Às vezes quando Deus não me unge para resolver o meu problema, eu não posso ajudar a mim mesma, não há nada que eu possa fazer para ajudar-me na situação em que eu estou, Ele vai me ungir para ajudar alguém. Eu meio que acho que isso é o jeito de Deus trabalhar. Quando você não pode ajudar a si mesmo e você semeia na vida de outra pessoa, então Deus lhe traz uma colheita em sua vida. A vida é muito difícil. Apenas muito difícil. Eu estou tão cansada de ouvir as pessoas dizerem: é muito difícil de perdoar. Faça as coisas mais fáceis para mim, Senhor. Não posso suportar as coisas tão difíceis. Isto não vai funcionar. Deuteronômio 30:11. Porque este mandamento que hoje ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Olhe, este mandamento que hoje te ordeno não está encoberto de ti. Você pode dizer hoje à noite: qualquer coisa que Deus me pede para fazer, eu posso fazê-lo. Veja, alguns de vocês nem conseguem repetir isso. Todo mundo vai dizer agora: qualquer coisa que Deus me pedir para fazer, eu posso fazê-lo. Nada é muito difícil com Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas o diabo sopra em seu ouvido. Tenta colocar um pensamento errado em sua mente. Isso nunca vai mudar. Isso não vai mudar. Já vem acontecendo há 20 anos, não vai mudar. Assim você pode esquecê-lo. Nada de bom irá acontecer com você. É quando você só precisa dizer: eu não vou desistir. Aprenda a dizer: eu não vou desistir. Você realmente não tem mais nada a fazer além de se pressionar. O que mais você pode fazer? John Wesley, o maravilhoso, incrível John Wesley, de quem muito ouvimos falar e admiramos. Aqui nós temos um excepcional trecho do seu próprio diário. Domingo, 5 de maio, pela manhã. Preguei em Saint-Anne e me pediram para nunca mais voltar. Domingo, dia 5 de maio, à tarde, preguei em St. John e o diácono disse: saia e fique fora. Domingo, 12 de maio, pela manhã, preguei em St. Jude, não é possível voltar lá mais. Domingo, 19 de maio, pela manhã, preguei em outra igreja, os diáconos fizeram uma reunião e decidiram que eu não posso voltar lá mais. Domingo, 19 de maio, à tarde, preguei na rua, fui expulso da rua também. Domingo, 26 de maio, pela manhã, eu preguei em um prado, afugentado por um touro que foi solto durante o culto. Até mesmo um touro puseram atrás dele. Domingo, 2 de junho, pela manhã, preguei na extremidade da cidade e fui chutado para fora da estrada. No mesmo dia, 2 de junho, domingo à tarde, então eu preguei em um pasto, 10.000 pessoas saíram para ouvir-me. Sim! Por quê? Só porque ele disse: eu vou apenas continuar a pregar. Você não vai me calar? Você não vai me fazer parar?
Você precisa perseverar. A Bíblia fala muito sobre sobrevivência e eu creio que existem meios para resistir mais do que o diabo. Quero compartilhar com você algo que recebi no meu e-mail. Carl escreve Joyce Cousin e diz: até o momento eu estava na 9ª série, eu estava fugindo das dificuldades da vida. As crianças faziam bullying comigo na escola porque eu era baixinho. Meu avô me deu a primeira bebida aos 9 anos de idade, então rapidamente caí no vício e fiquei na prisão por 7 meses. Anos mais tarde, ouvi falar da Joyce e suas conferências e tenho visto seus programas desde então. Descobri quão incrível é a vida cristã quando você anda no fruto do Espírito e estuda a palavra de Deus como modo de vida. Quero enfatizar, estudando a palavra de Deus como modo de vida. Você sabe, renovar a sua mente é esquecer o passado e colocar os seus olhos nas coisas espirituais e começar a andar na palavra de Deus. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você significa mais para nós nos Ministérios Joyce Meyer do que você imagina. Agradecemos a você e a nossos amigos e parceiros por fazer possível esse ministério em todo o mundo. Juntos estamos alimentando os famintos, vestindo os pobres e apresentando o Evangelho para as nações. Por favor, entre em contato conosco ou visite joycemeyer.com.br hoje para compartilhar seus pedidos de oração, saber mais sobre nossos recursos, consultar a programação das conferências de Joyce e se juntar a nós em parceria enquanto compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.